Tem momentos na nossa vida que nós temos que reconhecer que é difícil nós nos alegrarmos com quem se alegra. E talvez você esteja num momento desse na sua vida em que você não consegue se alegrar com quem se alegra, porque não é que você não queria que a pessoa vivesse o que ela está vivendo, mas é porque você olha, conta as horas para que aquilo aconteça na sua vida, e isso pode estar te levando a um questionamento diante de Deus. E eu queria te trazer aqui alguns versículos, algumas passagens da Bíblia Sagrada para confortar o seu coração e dizer que existe um tempo para todo o propósito de Deus sobre a face da terra. E pensando aí nessa ansiedade que nós vivemos de que algo aconteça na nossa vida, eu quero dizer para você, começar com um texto já lá do Novo Testamento, e dizer para você que tinha um homem que estava sentado à beira do tanque. E esse tanque é o tanque de Betesda. E a Bíblia vai dizer que descia um anjo, agitava as águas do tanque, e o primeiro que entrasse ali na água, ele seria sarado. E depois de 38 anos, eu acredito que este homem ele já tinha visto muita gente ser curada. Ele já tinha visto muita coisa acontecer. E chegou até o dia em que Jesus, se você for olhar a idade de Jesus, antes mesmo de Jesus nascer, este homem ele já estava com a enfermidade. E ele chegou um momento em que Jesus ele passa ali na beira daquele tanque, e ele pergunta àquele homem: homem, você quer ficar são? E ele diz para Jesus: bom, eu não tenho homem algum que quando o anjo vem agita as águas que possa me levar para essas águas. E ele fica ali nessa lamúria dele, mas diante dele estava alguém que era maior do que o tanque. E Jesus então olha para aquele homem e diz assim: então tá bom, levanta, toma a sua cama e anda. E aquele homem se levantou e andou. Mas isso é alguém que ali no seu momento de desilusão diante de Jesus consegue dizer essas palavras de: bom, para mim não tem mais solução, não tem mais saída, e não tem como isso acontecer na minha vida. Mas eu quero te levar a um outro texto da Bíblia Sagrada, e eu vou ver se eu consigo parar aqui, que eu quero ler para você esse texto, que é quando a Raquel ela vai até Jacó e ela chega para ele e diz assim: dá-me um filho, senão eu morro. E naquele momento que Jacó escuta essas palavras, ele diz assim: mas poxa, acaso sou eu Deus que estou no domínio e no controle da vida para poder te dar filhos? E às vezes a gente está nessa situação que a gente olha ali ao lado, olha ao redor, e o que a gente vê é que algumas coisas daquilo que nós desejamos, elas estão acontecendo, e nós não conseguimos nos alegrar por essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nós olhamos para a nossa situação e dizemos assim: Senhor, dá-me, Senhor, porque senão eu morrerei. E eu queria te levar a entender que, primeiro, eu não posso te prometer que Deus ele vai fazer aquilo que você deseja. E em segundo momento que Deus ele é conhecedor de todas as coisas, que Deus ele sabe tudo aquilo que você precisa, ele sabe tudo aquilo que você necessita, e que quando você vai a ele, você está fazendo o certo, dizendo para ele assim: Senhor, olha para mim, olha a minha situação, vem em meu socorro, vem em meu auxílio. Se você não está conseguindo se alegrar, se você não está conseguindo celebrar por completo, eu quero te convidar a ir aos pés do Senhor e dizer para ele assim: Senhor, eu preciso da tua intervenção nessa área da minha vida. E dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor realize por mim aquilo que pode não ter sido nenhuma promessa de Deus na sua vida, mas que é uma coisa que, por que Deus te negaria?
é uma coisa comum, é uma coisa corriqueira, é uma coisa do dia a dia? Quantos estão orando por um bem material lícito? Quantos estão orando por um carro, por uma casa? Quantos estão orando para que seja estabelecido através de si, através da sua vida, uma família? Então, às vezes você está nessa situação e você está olhando ao redor e muitas coisas estão acontecendo e você está olhando para a sua vida e está dizendo assim: bom, eu não consigo me alegrar por completo no momento em que eu estou. Feliz daquele que conseguiu, mas parece que para mim está tão difícil, tão impossível. E Deus, ele traz essa palavra ao meu coração, ao seu coração. Será que nós podemos descansar? Será que nós podemos confiar que Ele é aquele que conhece todas as coisas e pode agir e pode trabalhar em meio a esse tempo? E eu vou ler para vocês o texto ali do livro de Gênesis, para você ver as palavras de Raquel e você ver a resposta de Jacó. Abri bem em cima aqui, ó. É Gênesis no seu capítulo de número 30. E diz assim, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então, às vezes, nós estamos levando as nossas questões, as nossas dificuldades para a pessoa errada. Estamos levando diante de mãos humanas. As mãos humanas, elas não são desnecessárias, mas elas nada podem fazer se não houver a intervenção da mão divina. Então, o que você precisa pedir nesse tempo é que Deus, ele intervenha na sua causa, é que Deus, ele intervenha na sua situação. Lá o livro de Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol e há um tempo para todo propósito. E você só precisa entender qual é esse tempo que você está vivendo e saber que o Senhor, ele não te esqueceu, que a sua causa, ela não está perdida e que o Senhor, ele pode agir na sua vida para que o nome dele, ele seja glorificado. Não está conseguindo se alegrar em meio a esse tempo? Peça ao Senhor para intervir na sua situação, na sua circunstância, porque o nosso Deus, ele é Deus fiel.